Afinal, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Muitas pessoas afirmam que este livro não é a palavra de Deus, mas sim que ele contém a palavra de Deus. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Antes de eu entrar no assunto, eu peço a você, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber mais conteúdos cristãos e conteúdos teológicos, para que você venha crescer em conhecimento e em fé. Muitas pessoas não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sim que ela contém a palavra de Deus. E isso é muito perigoso. Porque se a Bíblia não é a palavra de Deus e se ela contém a palavra de Deus, quem vai definir o que é a palavra de Deus e quem vai definir o que não é a palavra de Deus? O que aqui é inspirado por Deus e o que aqui é apenas história? Quando nós partimos desse ponto de que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, fica muito fácil distorcer e escolher o que nos agrada e definir como se isso fosse a palavra de Deus e descartar todo o resto. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui o apóstolo Paulo estava falando principalmente do Antigo Testamento. Ele diz que o Antigo Testamento ele foi todo inspirado por Deus. Se ele é inspirado por Deus, ele é a palavra de Deus. Fora isso, eu trouxe 4 pontos que nós temos que observar para definir se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. O primeiro ponto são as evidências. Veja bem, são mais de 40 autores diferentes, escritos em período de mais ou menos 1600 anos. Mesmo com toda essa diferença e com todo esse período, existe uma harmonia plena dentro das escrituras. Esse é o único livro que contém esse tipo de tempo e essa quantidade de autores. E essa harmonia perfeita, desde Gênesis até Apocalipse, que só se fortalece e confirma cada vez mais, traz uma convicção de que isso aqui não é um livro que possa ter sido criado pela mente humana, mas sim através de uma inspiração divina. O segundo ponto que nós precisamos analisar são as profecias bíblicas. Todas as profecias, elas se cumpriram conforme o seu período destinado. Quando nós paramos para observar, por exemplo, a história de Jesus e nós olhamos as profecias feitas no Antigo Testamento, todas elas se cumpriram perfeitamente. E não só no passado, mas muitas profecias se cumprem hoje e muitas profecias também irão se cumprir no futuro. Portanto, as profecias são uma prova de que isso aqui é sim a palavra de Deus. O terceiro ponto é a transformação que vem através do estudo e aceitação do conteúdo deste livro. Todos aqueles que estudaram a Bíblia, não somente leram, mas estudaram, se aprofundaram e aceitaram o que está escrito aqui como palavra de Deus, todos esses sofreram uma grande transformação em suas vidas. É como se o próprio Deus falasse, instruísse e mudasse a vida dessas pessoas. E o quarto e último ponto, que para mim é o que fecha com chave de ouro, é que esse livro é atemporal. Os ensinamentos e as mensagens aqui contidas são mais atuais do que qualquer livro de desenvolvimento pessoal, qualquer livro de espiritualidade, qualquer livro que venha te ajudar de alguma maneira. Existe até uma frase que diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de hoje. E isso é um fato. Portanto, não caia nessa história de que esse livro contém a palavra de Deus, mas creia, tenha convicção de que aqui está a palavra de Deus e estude a fundo o que está escrito aqui. Textos dentro do contexto, sem isolar versículos, sem tirar versículo do contexto, mas estudar o conteúdo, a intenção e a inspiração de cada autor, de cada livro. Aprenda a ler a Bíblia da maneira correta e veja o próprio Deus começar a dirigir a sua vida. E se alguém disser que aqui contém a palavra de Deus, se afaste dessa pessoa. Por mais bonita que sejam as palavras, por mais carinhoso que seja esse modo de falar ou a pessoa que está falando, fuja dessa pessoa, porque infelizmente ela está equivocada e vai colocar em você muitas dúvidas. Deus abençoe sua vida. Se isso fez sentido e agregou valor à sua vida, compartilhe com as pessoas que você ama.